Olá, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais uma do Direito Cast. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa parte do Código de Trânsito Brasileiro que, olha, todo mundo que tem um veículo deveria saber de cor. A gente vai desde a classificação lá na fábrica até a permissão para rodar na rua. Bora entender tudo isso direitinho? Só um segundinho antes da gente começar de verdade, se esse tipo de conteúdo direto ao ponto te ajuda, já sabe, né? Deixa aquele like, começa a seguir a gente e, claro, compartilha. É esse apoio que dá o gás para a gente continuar trazendo mais material bacana como este. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai fazer a jornada completa do veículo, sabe? Desde o nascimento dele, digamos assim, até o dia a dia na rua. Primeiro, vamos ver o que a lei considera um veículo. Depois, a gente fala sobre identificação e segurança. Aí vem o registro, que é a certidão de nascimento. Depois, o licenciamento, a permissão para circular. E, para fechar, vamos dar uma olhada em como funciona quando o carro cruza a fronteira. Ok, então começando pelo começo de tudo. Para um veículo poder ser registrado ou licenciado, a lei primeiro precisa dizer o que ele é. Parece óbvio, né? Mas vocês vão ver que a definição do Código de Trânsito é, assim, bem mais ampla do que a gente costuma pensar no dia a dia. Pois é, olha só que interessante. Para o Código de Trânsito, veículo é, basicamente qualquer coisa que se move em via terrestre. É isso mesmo, não é só carro não. A sua bicicleta, uma carroça puxada por um animal, até um caminhão gigantesco, tudo entra na mesma definição. A lei é bem abrangente e não deixa ninguém de fora. Agora, a parte que eu acho genial é como a lei consegue organizar essa bagunça toda. O artigo 96 é super inteligente. Ele cria tipo umas 3 gavetas para classificar qualquer veículo que existe. A primeira é a tração, ou seja, como ele se move. A segunda é a espécie, que basicamente diz para que ele serve. E a terceira é a categoria, que define o tipo de uso, se é particular, de aluguel, etc. E essa classificação é a base de tudo, viu? É ela que vai definir impostos, equipamentos obrigatórios e um monte de outras regras. Beleza, então nosso veículo já foi classificado, já tem uma identidade e está com os equipamentos de segurança em dia. O que falta agora? Falta oficializar a existência dele perante o Estado. É agora que a gente vai tirar a certidão de nascimento oficial dele, o registro. Então fica a pergunta, né? Como é que a lei faz para garantir que cada veículo seja de fato único e rastreável? Para evitar clonagem, fraude, essas coisas. A resposta é bem interessante. Existem 2 formas de identificação. Uma é quase secreta, permanente. A outra todo mundo vê todos os dias na rua. E são essas aqui. A identificação interna é o famoso número do chassi, sabe? Aquela gravação que vem de fábrica na estrutura do carro. Dá para pensar nisso como o DNA do veículo. É único, original e não pode ser alterado de jeito nenhum sem autorização. Já a identificação externa são as placas. As placas são o rosto do veículo, a identidade que todo mundo vê e que permite a fiscalização no trânsito. Mas não é só de identidade que um veículo vive, né? A segurança é um capítulo importantíssimo e o artigo 105 leva isso muito a sério. A lista de equipamentos obrigatórios é bem grande. E ela vai desde o que a gente já espera, como cintos de segurança e airbags nos carros, até uns detalhes que muita gente esquece, como campainha, refletores e até retrovisor para bicicletas. E olha, andar por aí sem algum desses itens é infração, e das graves. Beleza, então o nosso veículo já foi classificado, já tem uma identidade e está com os equipamentos de segurança em dia. O que falta agora? Falta oficializar a existência dele perante o Estado. É agora que a gente vai tirar a certidão de nascimento oficial dele, o registro. E o processo até que faz bastante sentido, olha só. Primeiro passo, a pessoa tem que provar que o veículo é dela, geralmente com a nota fiscal. Segundo, o órgão de trânsito vai lá e consulta o Renavan, que é o Sistema Nacional, para ver se está tudo certo. Terceiro, com tudo ok, o veículo é registrado no município onde o proprietário mora. E por fim, o quarto passo, é emitido o documento mais importante de todos, o CRV, o Certificado de Registro de Veículo. E aqui tem um ponto-chave sobre o CRV que muita gente confunde. Pensa nele como a escritura do veículo. É o documento que prova a propriedade, que diz que o carro é seu. E, assim como ninguém anda com a escritura de casa no bolso, não precisa andar com o CRV para cima e para baixo. O lugar dele é em casa, guardado em segurança. Mas atenção, esse documento não é para sempre não. Ele precisa ser atualizado em algumas situações bem específicas, que o artigo 123 deixa bem claro. Por exemplo, vendeu o carro? Tem que emitir um CRV novo. O proprietário mudou de cidade? Também. Alterou alguma característica original, tipo a cor ou o motor? Adivinha só, precisa de um CRV novo.
Mudou a categoria, de particular para aluguel. Mesma coisa. Ufa, é bastante informação, né? Fazendo uma pequena pausa aqui, se todo esse passo a passo está sendo útil, se está clareando as ideias, a melhor forma de apoiar nosso trabalho é compartilhando. Sabe, manda esse material para alguém que está comprando o primeiro carro ou posta lá nas redes sociais. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente consegue criar mais conteúdo assim, prático e direto. De coração, valeu mesmo! Continuando nossa jornada, então. Com a certidão de nascimento, o CRV em mãos, o veículo já existe legalmente. Mas só existe num asta, né? Para ele poder de fato rodar nas ruas, ele precisa de uma autorização que é renovada todo ano. E é aí que entra o tal do licenciamento. E aqui está a confusão que a gente vai desfazer de uma vez por todas. A diferença entre CRV e CRLV. Pensa assim, o CRV é a certidão de nascimento. Prova que o veículo é seu, é mais permanente. Já o CRLV é tipo o RG anual. Ele prova que o veículo está liberado para circular naquele ano. Entendeu? Um é a prova de propriedade que fica guardada. O outro é a permissão para rodar, que tem que estar sempre à mão, seja no papel ou hoje em dia no celular. Ok, a diferença ficou clara. Mas o que pode dar errado nesse processo? O que pode impedir um veículo de conseguir esse RG anual e, na prática, ficar proibido de circular? A resposta que o artigo 131 dá é bem direta, sem rodeios: dívidas. Basicamente, para ser licenciado, o veículo precisa estar com a ficha limpa. Qualquer débito pendente, seja imposto como IPVA, multas de trânsito, multas ambientais, até mesmo ignorar um chamado de recall da montadora por mais de um ano, tudo isso impede o licenciamento. A regra é simples: para rodar tem que estar tudo em dia. E para a gente fechar essa nossa jornada pelo CTB, uma última parada. E se o veículo resolver dar uma viajada para fora do país, ou ao contrário, quando um carro de placa estrangeira entra aqui no Brasil? Como é que ficam as regras na fronteira? A regra de ouro é bem simples e, na verdade, faz todo sentido. Entrou no território brasileiro, tem que seguir as leis brasileiras. Ponto final. Não importa a placa do carro, aqui dentro todo mundo obedece ao nosso Código de Trânsito. E para garantir que isso funcione, a alfândega e o controle de fronteira avisam o Renavan sempre que um veículo estrangeiro entra ou sai do país. E é isso, completamos a jornada legal de um veículo do começo ao fim. Pessoal, muito obrigado pela companhia até aqui. E fica a dica, se curte aprender sobre esses temas enquanto está no trânsito ou na academia, não esquece que o Direito Cast tem todo esse conteúdo em áudio também, lá no Spotify. E antes de encerrar, aquele pedido super rápido, mas que pra gente faz uma diferença gigantesca: o botão do like. Sério, apertar o curtir não custa nada, mas avisa a plataforma que esse conteúdo aqui é relevante e isso ajuda o nosso trabalho a alcançar muito mais pessoas. Contamos com esse clique. E claro, para quem prefere a experiência em vídeo, com os slides para acompanhar e outros formatos, já sabe onde encontrar a gente. É só procurar por Direito Cast lá no YouTube e também no TikTok. Para a gente fechar, fica uma reflexão. O seu veículo hoje está 100% em dia com a lei? Pensa nisso. Porque no final das contas, conhecer essas regras não é só para evitar multa, sabe? É sobre segurança. A segurança no trânsito começa com o conhecimento. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.